pessoal, meu nome é Thalita, sou da área de consultoria da Smart Inteligência Empresarial e vim aqui hoje para apresentar para vocês a nossa ferramenta de ponto de equilíbrio. A ferramenta ela é composta de 3 botões aqui, o que é o ponto de equilíbrio, como preencher e o ponto de equilíbrio em si. O que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é o ponto onde se equilibram os gastos e receitas da empresa, ou seja, é o ponto no qual a empresa passa a ganhar dinheiro. Então, é importante entender 2 conceitos sobre gastos para entender o ponto de equilíbrio, que são os gastos fixos e os gastos variáveis. Essa linha marrom representa os gastos fixos, ou seja, são gastos que estão ali todo mês independente do volume de receita. Isso não significa que são gastos que se repetem exatamente no mesmo valor mês a mês. Por exemplo, a sua conta de água. Muitas vezes ela não está relacionada à sua receita, numa empresa de varejo, por exemplo. Mas essa conta de água ela varia a conta, o valor dela ao longo do tempo, mas é um gasto fixo, porque ela ocorre ali todo mês independente da receita. Já o gasto variável é um gasto que varia juntamente da receita da empresa. Ou seja, uma comissão que eu pago ao meu vendedor, os impostos, o custo da mercadoria vendida. Então, temos esses 2 conceitos. A soma desses 2 gastos, que são os fixos, representados por essa linha marrom, mais os variáveis, representados por essa linha verde, que vocês podem perceber aqui, ó, que aumentam à medida que a receita aumenta, que é a linha azul. A soma desses 2 formam os gastos totais, essa linha preta. A partir do momento no qual a receita se encontra com a linha de gastos, a gente encontra o ponto de equilíbrio da empresa, ou seja, o ponto onde a empresa está no 0 a 0. Então, a partir desse ponto, a empresa gera lucro. Quando a empresa está operando abaixo desse ponto, ela gera prejuízo, ok? Então, essa é a primeira explicação sobre o ponto de equilíbrio e que a gente tem algumas perguntas. São elas. Como interpretar o ponto de equilíbrio? A interpretação é que a empresa deve faturar sempre acima desse valor. Caso contrário, ela está operando em prejuízo. Então, o ponto de equilíbrio serve para mostrar ao empreendedor ou aos colaboradores da empresa quanto é necessário faturar para ficar no 0 a 0. E aí as metas são construídas, em patamares sempre acima desse ponto de equilíbrio. O que é margem de contribuição? Um outro conceito importante também. A margem de contribuição é uma avaliação gerencial que serve para analisar quanto sobra das vendas totais para o pagamento de gasto fixo. Por que isso é uma análise importante? À medida que eu aumento minha receita, o meu gasto variável vai aumentar junto com ela, certo? Então, o meu gasto fixo, dado ali uma capacidade produtiva máxima que é possível realizar com este gasto fixo, ele vai se diluindo na receita. Por isso é importante entender o conceito de margem de contribuição. A margem de contribuição unitária, ela representa quanto cada unidade contribui para o pagamento dos gastos fixos, quanto cada unidade vendida contribui para esse pagamento. Existe um ponto, um número, que seja um ponto de equilíbrio ideal? Não, não existe. Isso varia muito de empresa para empresa, segmento para segmento, cada um tendo sua particularidade. Então, é importante aqui, a outra pergunta já fala um pouco disso, como faz para melhorar o ponto de equilíbrio, através da redução dos gastos fixos e variáveis ou aumentar o faturamento, é a importância da negociação. Então, como que eu consigo negociar os meus gastos fixos e variáveis? Como que eu estou buscando meus fornecedores no mercado? Será que eu estou dependendo de poucos fornecedores? Eu já procurei fornecedores que tenham um preço mais acessível pela mesma qualidade? E quando eu devo calcular esse ponto de equilíbrio? Então, é importante entender que é um cálculo que deve ser feito mensalmente para avaliar a saúde financeira da empresa, assim como deve ser feito se tiverem um novo projeto em mente. Por exemplo, se eu tenho uma empresa de varejo que vende roupas, eu posso falar que eu vou ali mudar a qualidade das minhas roupas, então tenho um novo projeto para isso, onde eu vou ter um aumento do gasto variável e um pequeno aumento de custo fixo. Mas com isso eu vou ganhar mais mercado, vou conseguir alcançar o maior número de clientes, aumentando minha receita. É importante, quando eu faço um novo projeto, sempre entender qual que é o ponto de equilíbrio desse projeto, para que eu entenda qual que é o mínimo que a minha empresa deve vender para aquilo valer a pena, para que eu comece a gerar lucro. Ok? Como preencher? O que deve ser preenchido na planilha? Nós vamos preencher as linhas em cinza a partir desse botão aqui de ponto de equilíbrio.
A classificação dos custos, gastos fixos e gastos variáveis também são um importante conceito, que a gente já falou um pouquinho, mas aqui a gente traz aqui os exemplos e a explicação de um por um. Então, os gastos fixos são aqueles que no dia 1º de cada mês já são devidos. Então, são salário fixo, aluguel, enquanto os gastos variáveis são dados conforme nós formos vendendo. Então, os impostos, o custo da mercadoria, o custo do serviço prestado. E aqui um pequeno modelo de como a gente vai enxergar o nosso ponto de equilíbrio. Então, a gente vai enxergar qual que é o ponto de equilíbrio, qual que é a margem de contribuição da empresa, e a margem de contribuição unitária, qual que é o gasto fixo e o lucro operacional. O que é o lucro operacional? O lucro operacional é o lucro da operação propriamente dita, ou seja, ainda não envolve aqui, por exemplo, investimentos. Então, é entender se a sua operação dá lucro ou não. Pela fórmula receita menos gastos fixos menos gastos variáveis. Então, sempre que tiver esse GF, que são os gastos fixos, e o GV são os gastos variáveis. Se eu vier aqui em ponto de equilíbrio, eu tenho um modelo onde eu vou preencher aqui as células em cinza. Então, eu vou fazer aqui com vocês um modelo de, por exemplo, uma empresa de varejo. Então, vamos supor aqui que eu vendo camisas e eu vendo por mês 50 mil reais de camisas. Eu vendo 20 mil reais de calças, 10 mil reais de casaco, coloquei 10 mil reais de casaco e 5 mil reais de sacas. Eu estou falando aqui que a minha empresa fatura 85 mil por mês. Ok? Os custos variáveis. Os custos variáveis a gente os trata em percentual. Então, eu posso falar que 20% da minha receita é de custo de mercadoria vendida. Eu tenho 7%, por exemplo, de taxa de cartão, né, o que varia muito, de acordo com a maquininha, quantidade de parcelas e as condições negociadas. Eu tenho 1% do frete, que eu tenho 15% de imposto e que eu pago aí 2% de comissão ao meu vendedor. Aqui, se você tiver outros gastos variáveis, eles podem ser adicionados aqui, então você pode ir escrevendo esses gastos, ok? Os gastos fixos, a gente já deu algumas ideias de plano de contas, por exemplo, água, alimentação e lanches, aluguel, assessorias, benefícios para funcionários. Então, aqui você vai preenchendo de acordo com a realidade da sua empresa. Vamos supor que você gaste aí R$ 800 de água, R$ 200 de alimentação e lanche, você faz R$ 4.000 de aluguel, por exemplo. Você gaste aqui, vamos colocar energia elétrica, você gaste mais R$ 800, com limpeza e conservação, você gasta aqui R$ 200 e você usa um software onde a licença dele custa R$ 350 por mês. Aqui você vai preenchendo de acordo com a realidade da sua empresa. Trouxe aqui só alguns exemplos meramente ilustrativos, ok? Então aqui a gente vai preenchendo de acordo com o que vocês entendem. Vamos botar aí que o pessoal seja de um gasto de R$ 12.000 por mês e que você pague de encargo para esses seus funcionários R$ 10.000, vamos supor. Então, aqui eu sempre consigo acompanhar aqui em cima o resultado da empresa. Tomando como premissa que são esses gastos e essas receitas da empresa que a gente está analisando, eu posso ver aqui que o meu ponto de equilíbrio é R$ 51.545 mensais e o meu ponto de equilíbrio anual é de R$ 618.545. Ou seja, se eu vender 51.545 no mês, visto esses gastos variáveis e fixos, eu vou estar no 0 a 0. Nesse caso, nós vendemos 85 mil. Então, eu tive um lucro operacional de 18.400. Ou seja, eu tive um lucro operacional de 21,6%. Ok? E o meu gasto fixo foi de 28.350 por mês e a minha margem de contribuição de 46.750. Então, aqui a gente consegue ter uma visualização tanto mensal quanto anual da empresa, ok? Então, vocês vão adaptando essa ferramenta de acordo com a realidade da empresa de vocês. É muito importante ter um financeiro organizado para que esses dados sejam os mais assertivos possíveis. E essa análise gerencial deve ser feita em mês a mês para vocês entenderem se a empresa ultrapassou o ponto de equilíbrio ou se ela está operando em prejuízo. Ok? Então, a ferramenta é essa, ela é bem simples, bem intuitiva de ser usada, mas de extrema importância para o controle gerencial da empresa.
Então, ela traz algumas reflexões, força a empresa a ter um financeiro bem organizado para que ela seja preenchido, que é muito importante. Dá uma visualização geral da empresa também, qual que estão sendo os seus gastos percentuais. Então, aqui nessa coluna, a gente percebe que, ao mesmo tempo que você está preenchendo os custos variáveis por percentual, aqui nos custos fixos, ela vai te dando o percentual que você vai usando da receita. Então, a gente vê aqui que para água, a gente gasta 0,94% da nossa receita. E isso traz até uma reflexão sobre como estão sendo os custos da empresa, como meus recursos estão sendo distribuídos. Então, essas são algumas reflexões que a gente consegue trazer através dessa ferramenta. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido esclarecedor, que vocês consigam usar essa ferramenta com bastante assertividade e façam boas análises. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Esperamos ter colaborado um pouquinho com a gerência da empresa de vocês. Obrigada.